Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao laboratório referente à aula 3 de visualização de dados do curso de R do Grupo Alliance, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse laboratório está sendo realizado de forma assíncrona, porque aconteceu de que a gente teve que fazer dessa forma, porque a gente não teve como fazer ao vivo, né, de forma síncrona. Então a gente vai estar falando hoje sobre alguns aspectos práticos de como criar visualizações, como criar gráficos, plots dentro do R de forma simples com o pacote ggplot 2. Eu vou trazer alguns exemplos, a gente vai fazer a resolução da tarefa de casa também que foi passada para vocês na aula 3, e aí a gente vai conseguir, eu espero, no final desse laboratório, proeficiente aí para estar conseguindo criar algumas visualizações mais simples aí dentro do pacote ggplot 2 no R, tá bem? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, vou colocar minha câmera aqui, deu, aparecer aqui embaixo, e aí o que eu quero falar com vocês é sobre visualização. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é a questão dos materiais recomendados, que eu sempre tenho tentado falar um pouquinho brevemente no início dos laboratórios. E aí, em relação à visualização de dados, eu estou aqui no site do curso, brunomontesano.github.io/r-workshop. E aí eu vou vir aqui nessa aba materiais recomendados. E aí, se vocês baixarem aqui nos materiais recomendados até essa parte aqui de visualização de dados, vocês podem ver que tem alguns materiais referentes a isso, né? Tem o livro Data Visualization, A Practical Introduction, que é o livro que eu mais recomendo, e se vocês forem ler somente uma referência sobre visualização de dados em R, visualização de dados em geral, mas ele tem vários exemplos em R, várias dicas práticas também. Esse livro, se vocês fossem ler um só, eu recomendaria esse, Data Visualization, A Practical Introduction. Tá? Esse aqui, R Graphics Cookbook, ele é um guia mais prático, tá? Ele tem várias receitinhas assim para vocês gerarem gráficos, mas ele é um pouquinho mais engessado. Tem também o link aqui para esse livro, que é rgraphics.org, né? Tá abrindo aqui. E aí ele tem vários exemplos aqui de como vocês criam, né, os gráficos com RBase, né? Ele não usa necessariamente o ggplot 2, que é o pacote que a gente usa para estar vendo essa questão de visualização aqui nas aulas. Tem o livro do ggplot 2, que é o livro do pacote, que é escrito pelo Hadley Wickham, tá? Aqui está na terceira edição, é um livro super legal, super completo aí, até para essa parte também de como personalizar depois os nossos gráficos. Então é um livro que eu também recomendo, mas se vocês forem ler um só, eu recomendo esse aqui, Data Visualization, A Practical Introduction, tá? Que o link também está aqui no site, tá? E aí aqui no menu vocês conseguem acessar todos os capítulos desse livro, tá? Então, hoje a gente vai estar trabalhando nessa aula com alguns dados, tá? Que eu criei também para a gente estar trabalhando, fora alguns dados lá dos pinguins também, que a gente vai dar uma olhadinha depois, tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer que a gente faça antes mesmo de abrir o R é baixar os dados que a gente vai estar utilizando na aula. Então aqui no site vocês podem vir em aulas e laboratórios e descer até aula 3, visualização de dados, e aí vão ter dois arquivos aqui que vocês podem estar baixando. Um arquivo chamado dadospsiquiatria.sav, né? SAV é a extensão de arquivo quando a gente tem alguma base de dados lá do SPSS, alguns de vocês já devem ter tido contato, e uns dados antropométricos aqui também de altura e peso no formato XLSX, que é o formato comumente usado no Excel, no Microsoft Excel. Então eu vou baixar aqui clicando simplesmente no link, o arquivo dados psiquiatria. Vocês podem ver aqui que o meu computador já baixou, né? Já baixou aqui no meu navegador, e vou baixar também o dados antropométricos. Isso aí está indo lá para a minha pastinha de downloads, tá? Aí baixei então esses dois arquivos, tá? E aí o que a gente vai fazer agora, passando lá para o R,
tá? Vocês podem abrir o R de vocês, já estou com o meu RStudio aqui aberto. Peço que vocês abram também o de vocês para ir acompanhando, né? Quem quiser ir acompanhando junto aí o laboratório, mas se quiserem só assistir também não tem problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto. Alguns de vocês, eu imagino que até das aulas anteriores, dos laboratórios anteriores, já tenham criado projeto aqui no RStudio, mas eu vou explicar mais uma vez, e caso vocês já tenham projeto ou já saibam como criar, já criaram, vocês podem simplesmente pular essa etapa aqui do laboratório. Mas os projetos, então, no RStudio, eles são interessantes porque eles nos permitem trabalhar com aqueles caminhos relativos que eu expliquei para vocês na aula 2, tá? De manipulação de dados, de manipulação e importação de dados, né? E aí é interessante pelo seguinte, porque quando a gente trabalha com projetos, o RStudio vai criar uma pasta dentro do nosso computador que vai encapsular todas as nossas análises, os nossos dados, as nossas saídas e resultados ali daquele projeto de análise. E se a gente quiser compartilhar com alguém, né, todas essas informações com outro colaborador, com outro parceiro ali do projeto, a gente pode simplesmente enviar essa pasta inteira com os dados, com os scripts, com as análises, e essa pessoa consegue reproduzir todas essas nossas análises. A forma como a gente cria um novo projeto aqui no RStudio é da seguinte forma. Deixa eu checar se está gravando. Está gravando, sim. É da seguinte forma, a gente vai vir aqui em File ou Arquivo, se o RStudio de vocês estiver em português, New File Novo Projeto ou New Project. A gente vai clicar aqui e vai abrir uma janela parecida com essa. A gente vai vir nessa opção New Directory, onde o RStudio vai criar uma nova pasta no nosso computador referente a esse projeto que a gente está criando. Aí a gente vai clicar aqui em New Directory e vamos clicar aqui em New Project. Tá? E aí o RStudio vai nos perguntar qual que é o Directory Name, ou o nome da pasta, né? Basicamente isso, o nome da pasta onde o nosso projeto vai ficar. Nesse caso eu vou criar aqui o nome do nosso projeto, como por exemplo, Visualizações Aula 3. Tá? Esse vai ser o nome do meu projeto, o nome da pastinha que o RStudio vai criar. E eu posso escolher o local onde o RStudio vai salvar essa pasta. Eu vou salvar aqui nessa minha pasta Docs, que é a minha pasta de documentos aqui do meu computador. A gente não precisa marcar essa opção de criar um repositório Git, nem de usar renv nesse projeto. Esses são conceitos aí um pouco mais avançados, que a gente inclusive poderia tratar num curso em separado. Mas a gente vai marcar aqui então Open in New Session, onde o RStudio então vai abrir uma nova sessão já diretamente dentro do nosso projeto. Então eu vou clicar aqui em Create Project. Vocês podem ver que o meu RStudio está abrindo novamente, né? E aí, se eu ver aqui nas janelas que tem aberta no meu computador, tem uma aqui, Visualizações Aula 3, já aberta com o projeto. Então essa janela antiga aqui do RStudio eu vou fechar. E aí vou vir aqui para essa janelinha que o meu projeto já está aberto. Como que eu sei que ele está aberto, né? Se vocês verem aqui no canto superior direito, tá? Onde eu estou com o meu mouse, vocês podem ver que está escrito aqui o nome do meu projetinho, que é Visualizações Aula 3. Tá? E aí aqui nessa aba Files também, onde eu estou com o meu mouse aqui passando, vocês podem ver então que é criado também dentro dessa pasta já automaticamente um arquivo chamado rproj, que vai armazenar todas essas configurações do projeto e tudo mais, e uma pastinha também rproj-user, que pode estar aparecendo ou não para vocês, né? Provavelmente não vai estar por padrão aparecendo essa pastinha, mas não tem problema, a gente nem interage com essa pasta, tá? E aí, feito isso, o nosso projeto está criado. Agora, a ideia é que, como a gente vai usar aqueles dados que a gente baixou anteriormente, é a gente mover esses dados para dentro da pasta do nosso projeto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou vir aqui mesmo no RStudio, perdão, nessa abinha de Files e criar uma nova pasta para armazenar os meus dados aqui dentro desse meu projeto do RStudio. Eu vou clicar aqui em New Folder, ou Nova Pasta, né, se tiver em português o RStudio de vocês. E aí o RStudio vai me perguntar, por favor, né, coloque o nome dessa nova pasta.
eu vou colocar aqui simplesmente o nome dados, tá? D-A-D-O-A-S. Vou dar um OK. Vocês podem ver que já surge aqui uma nova pastinha no meu projeto do RStudio, tá? Então, o que eu vou fazer agora é abrir os arquivos do meu computador, o meu gerenciador de arquivos aqui do meu computador, tá? Vocês podem abrir o Finder se vocês estiverem no macOS, ou abrir o Windows Explorer se vocês estiverem no Windows. E aí eu vou vir aqui nos meus downloads e vou copiar esses meus dois arquivos aqui, o dados psiquiatria.save e o dados antropométricos.xlsx. Vou copiar esses arquivos aqui e vou levar lá para minha pastinha que está em documentos, visualizações aula 3, aí tem a minha pastinha dados que eu criei até diretamente aqui no RStudio e vou colar aqui dentro os meus dois arquivos, dos dados antropométricos e dos dados psiquiatria. Vou fechar aqui esse meu gerenciador de arquivos, tá? Porque eu já copiei os arquivos, vocês podem copiar esses arquivos aqui para dentro dessa pastinha dados, então, do computador de vocês, da forma como vocês acharem mais fácil. Se eu ver aqui pelo R, até em Files, aqui eu entrar na pastinha dados, vocês vão ver que agora os arquivos já estão aqui, né, que eu acabei de copiar. Os dados antropométricos.xlsx e os dados psiquiatria. Agora, nós vamos passar então para uma próxima etapa, que é a etapa onde a gente vai trabalhar no processo de carregar esses dados para dentro do R. Então eu estou aqui no meu projeto e antes de escrever qualquer tipo de código, fazer qualquer interação para importar esses dados, eu vou querer criar um novo script, né, uma nova receita ali com os meus comandos, né? E a forma como a gente cria um novo script aqui no R para escrever o nosso código é vindo aqui em File, ou Arquivo, New File, agora sim, né? Novo arquivo e R-Script. Ou simplesmente a gente poderia ali usar o comando Ctrl+Shift+N para criar um novo script em R. Vou clicar aqui. Vocês podem ver que o meu editor já aparece. Tá? E o meu console vem aqui para baixo. Tá? Beleza. O R cria aqui um arquivo untitled 1, né? É um arquivo que não está nomeado, não está salvo ainda. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser salvar. Vou vir aqui em File, Save, e aí vou salvar aqui mesmo na raiz, né, na pastinha principal do meu projeto. Eu vou colocar o nome do arquivo como script lab 3. Tá? Vou colocar script lab 3, vou clicar em Save. Aí vocês podem ver que já aparece aqui nessa minha abinha Files o script lab 3.r. Tá? Como a gente vai trabalhar com visualização, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou passar essa minha câmera aqui para cima, tá? Para não atrapalhar as visualizações que a gente vai estar olhando aqui embaixo, tá? Beleza. Feito isso, pessoal, a gente pode começar a pensar em como que a gente vai importar esses dados, tá bem? Ok, estou aqui no meu projeto. E aí, a primeira coisa que a gente precisa é saber quais pacotes que a gente vai estar usando para carregar esses dados do SPSS e do Excel. Tá? A gente vai carregar já os dois dados aqui para dentro do R. O pacote que a gente usa para carregar, então eu vou colocar alguns comentários aqui até para ficar mais claro, tá? O que a gente está fazendo em cada momento. Para carregar dados em SPSS, precisamos do pacote Raven. Tá? É um pacote chamado Raven. E aí, se vocês não têm esse pacote, vocês podem estar usando, né, aqui no console de vocês o comando install.packages e colocando aqui dentro, né, entre aspas, o nome do pacote que vocês querem instalar, que é o Raven. Tá? E para carregar dados em Excel, precisamos do pacote OpenExcel, né? Ou Read Excel, né? Tem esses dois pacotes. Então, a gente pode usar o Read Excel. A mesma coisa, se vocês não têm esse pacote instalado, podem instalar com install.packages e Read Excel. Tá?
e aí o R vai rodar, provavelmente vai voltar depois para essa nossa setinha, e aí o pacote está instalado. Depois de instalado, né, então vocês poderiam instalar dessa forma o Raven e dessa forma aqui o Read Excel. E lembrem, né, instalar pacotes a gente instala uma vez só. E depois disso a gente poderia passar para o processo de carregar os pacotes, que é a forma como a gente deixa disponível no nosso ambiente, na nossa seção do R, as funções de um determinado pacote. Então eu vou carregar aqui o pacote Raven, que é o que a gente vai usar para carregar os dados do SPSS, e vou carregar o pacote Read Excel. Tá? Então eu vou carregar esses dois pacotes, vou vir aqui nessa linha, vou clicar Ctrl Enter, aqui na minha linha do Read Excel, vou clicar Ctrl Enter também. Tá? E aí, primeiro eu vou carregar então os dados em SAV, né, que são os dados do SPSS. A função que a gente vai usar, na verdade, esse pacote Raven, ele tem a capacidade de carregar as funções dele, tanto dados do SPSS, quanto dados do Stata, quanto dados do SAS, né? Então, isso é legal de a gente saber. E as funções, basicamente, do pacote Raven começam com read, né? Read underline, e aí tem as funções read SAS, read SAV, né? Para os arquivos em SAV do SPSS, tem read SPSS, que a gente também pode usar para carregar arquivos do SPSS, tem read Stata também para carregar arquivos DTA lá de dados do Stata, tá? Mas a função que a gente vai usar é a read SPSS, ou poderia ser a read SAV também, elas funcionam da mesma forma, e o argumento que a gente precisa usar para carregar esses dados, tá, dentro dessa função é o caminho até esse arquivo. Nesse caso, a gente tem que entender que quando a gente está trabalhando em um projeto, o RStudio e o R em si, ele está olhando para uma pasta em específico, que é a pasta do nosso projeto. Ele não se importa se a nossa pasta do projeto está em documentos, está em imagens, está em vídeos, está em qualquer outra pasta do nosso computador. Ele vai olhar da pasta do nosso projeto para frente, basicamente. E aí, dentro desse contexto, aqui o caminho até esse nosso arquivo dos dados psiquiatria seria, por exemplo, a pasta dados, né, que já está dentro dessa minha pasta do projeto, e o arquivo dados psiquiatria.sav. Então aqui dentro da função SPSS, se a gente pedir ajuda aqui, clicar na função KF1, o argumento principal aí que a gente vai usar, né, nessa função readSav ou na readSPSS aqui, é esse argumento file. Tá? Como é o primeiro argumento, a gente não precisa escrever file igual, né? A gente pode omitir isso daqui, mas o caminho então ele é dados / dados psiquiatria aqui no meu caso, tá? E aí, se vocês fizeram passos semelhantes, né, provavelmente o caminho de vocês também vai ser dados psiquiatria. Isso que é o legal dos projetos RStudio, a gente usa os caminhos relativos. E aí lembre que eu tenho que atribuir isso, né, esses dados então em algum objeto. Então nesse caso eu vou armazenar no objeto chamado dados psiquiatria e vou clicar aqui Alt hífen, ou vocês poderiam clicar no macOS se quiserem usar o atalho, né, Option hífen, para inserir aqui o operador de atribuição. E se eu rodar isso daqui, vocês podem ver que surge aqui no meu ambiente então dados psiquiatria, 850 observações de 7 variáveis, tá? Agora, para carregar os dados também do Excel, aí a função só muda um pouquinho, né, que vai ser uma função chamada read Excel, tá? Que a gente pode usar, e a gente vai usar um caminho também, que nesse caso vai ser dados, só que agora o nome do arquivo é dados antropométricos.xlsx, e eu vou colocar aqui num objeto chamado dados antropométricos. Se eu rodar esse daqui, a gente vê que tem 20.000 observações, ou seja, 20.000 sujeitos aqui de 3 variáveis. Tá? Agora, vamos tentar então trabalhar um pouco nessa questão de manipulação, mas principalmente visualização desses dados. Primeiro, acho que vamos dar uma olhadinha, tá? Nesses nossos dados antropométricos. Tá? Eu vou pegar, simplesmente escrever o nome aqui
da minha base de dados, que é dados antropométricos, e vou clicar Ctrl Enter para ver o que o ER me gospe aqui. Ó, então a gente vê aqui que é basicamente uma estrutura de data frame, né? É um table, que tem 25 mil linhas, né? Ou seja, 25 mil sujeitos e 3 colunas, ou seja, 3 variáveis. E as variáveis são ID, então é um identificador único ali dos sujeitos, tá? A altura dos sujeitos aqui que está em centímetros, tá? Então 1,67, 1,82, 1,76, né? Está em centímetros aqui. E o peso que está em quilos, né? Então esse sujeito aqui que tem 167 centímetros, ele tem 50,8 quilos, por exemplo, né? Olhando esses dados, né, a gente tem uma base de dados que é super pequena, super enxuta, apesar de ter vários sujeitos nessa base de dados. Eu poderia pensar, né, que seria legal fazer algum tipo de visualização para entender isso, tá? E agora que a gente vai entrar, então, nessa parte de fato da visualização e do pacote ggplot2, que é o que a gente usa para visualização, tá certo? Então, eu vou introduzir aqui para vocês alguns conceitos, tá? Então, o pacote que a gente vai usar é o pacote chamado ggplot2, tá? ggplot, tá? O nome desse pacote vem de gramática dos gráficos, tá? Gramática dos gráficos. E aí, gente, esse conceito de gramática dos gráficos eu citei brevemente para vocês durante a aula, mas ele é um conceito, tá, dentro do ggplot2 que nos permite criar gráficos, né? Criar gráficos a partir de camadas, tá? Um gráfico estatístico, né, em geral, ele vai ser constituído por duas coisas principais: formas geométricas e atributos estéticos. O que é isso, tá? Vamos pensar nos gráficos que a gente já viu aí durante a nossa jornada dentro de pesquisa, né, dentro da iniciação científica, da pós-graduação, né? Quando a gente vai ler um paper, em geral a gente se depara ou com gráficos de pontos, ou com gráfico de linhas, ou com gráficos de colunas, ou com gráficos de áreas, ou, por exemplo, gráficos que vão ter algum outro tipo de forma geométrica, como, por exemplo, algum retângulo, ou, por exemplo, alguma reta, né? Então, a gente sempre tem que pensar que os gráficos são constituídos de formas geométricas, tá? Então, disse ali alguns exemplos principais: colunas, pontos, linhas, né? E a gente tem que entender que existe alguma coisa, né, dentro desses gráficos que modifica essas formas geométricas, que nesse caso são os dados, tá? Então pensa só, se eu tenho um gráfico de pontos, como é que eu sei que o ponto vai ficar naquela determinada posição do meu gráfico, né? E isso em geral vai estar associado ao valor de alguma variável, tá? Então a gente tem que pensar nisso como os atributos estéticos de um determinado gráfico. Então os dados, eles podem estar modificando a posição de uma determinada forma geométrica no gráfico, a cor de uma determinada forma geométrica no gráfico, o tamanho de alguma determinada forma geométrica no gráfico. Então, por exemplo, num gráfico de barras, ali num gráfico de colunas, quanto maior é a coluna, né, é porque é um valor mais alto que eu tenho ali no meu dado, né? É o dado da tabela modificando a forma geométrica de um determinado gráfico. Então a gente sempre tem que ter em mente que o gráfico é constituído sempre por alguma forma geométrica e ele pode ser modificado a posição, tamanho, cor, formato ou forma, né? Tudo a partir dos dados, tá? E alguns desses atributos, né, eu poderia também modificar de forma voluntária, né, sem necessariamente ser por influência dos dados, né? Então se eu quero ter, por exemplo, um gráfico de barras que é vermelho, né? Nesse caso eu poderia mudar a cor simplesmente das barras sem estar associado necessariamente a algum tipo de dado. Mas esses são os dois elementos principais aqui que constituem um gráfico. E dentro do paradigma do pacote ggplot2, a gente constrói esses gráficos de forma gradual, em camadas,
tá? E isso vocês vão entender a partir dos exemplos que a gente for vendo aqui, tá? Beleza, dado isso daqui, acho que um gráfico, né, interessante de a gente utilizar para visualizar a altura e o peso de determinados sujeitos e tentar entender se também visualmente se existe alguma associação entre esses dados e tal, é um gráfico de pontos, né? Então cada sujeito ali vai ser um pontinho no meu gráfico e eu vou modificar a posição desse ponto a partir da altura dele e do peso dele. Que em geral, né, nesses gráficos de plano cartesiano, a gente vai ter alguma variável no eixo x, alguma variável no eixo y, por exemplo. Então, o primeiro gráfico que a gente vai ver aqui é o gráfico de pontos, tá? O gráfico de pontos, então, ele tem algumas características. Em geral, a gente vai sempre estar trabalhando com duas variáveis contínuas, ou seja, duas variáveis numéricas, e a gente vai querer visualizar aí a associação entre essas variáveis. Em geral, a gente vai usar o gráfico de pontos. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para trabalhar com o ggplot2 e ter disponível essas minhas funções é o pacote, é carregar o pacote ggplot2, né? Tem esse 2 no final porque o ggplot já teve uma primeira versão há vários anos atrás, mas hoje em dia a gente já está há vários anos aí trabalhando com esse pacote ggplot2. Então vamos carregar, né, primeiramente o pacote ggplot2. Então carreguei aqui, dei um Ctrl Enter aqui no meu editor e já vou aproveitar e carregar também o pacote dplyr que a gente viu na aula 2, né, para manipulação de dados. Se a gente precisar lá usar o nosso select, o nosso filter, nosso mutate para criar alguma variável, né, a gente pode simplesmente fazer dessa forma. E aí vou dar um Ctrl Enter aqui também e carregar o pacote dplyr. Ele me dá essa mensagem, né, que está mascarando algumas funções. Isso eu já expliquei, acho que até no laboratório de manipulação, né, porque que o R nos dá essa mensagem aqui. Mas beleza, isso não nos interessa agora. A gente vai trabalhar com visualização. Gráfico de pontos, então, pessoal. Como é que eu crio um gráfico de pontos com, né, a minha altura e o meu peso desses sujeitos? Tá? O ggplot2 ele funciona da seguinte forma: a gente tem aqui os nossos dados, os dados antropométricos, e vamos supor que eu quisesse criar então esse gráfico de pontos aqui de exemplo com a altura e com o peso desses sujeitos. A gente vai usar o pipe, né? A gente já viu o que é o pipe nas outras aulas, né? Na aula 2, principalmente, que ele foi introduzido, que é então esse operador que passa, né, o que tem à esquerda dele para a função que tiver à direita dele ou embaixo dele nesse caso. Então a gente vai aqui, a partir dos dados antropométricos, a gente pode usar a função ggplot para iniciar um gráfico aqui dentro do R. Tá? Deixa eu ver se a câmera vai atrapalhar. Eu acho que não. Eu vou até me diminuir um pouquinho mais. Espero que não esteja atrapalhando a visualização de nada aqui do ambiente também. Mas acho que não vai prejudicar em nenhum sentido. Então, para criar um gráfico no ggplot2, a principal função é essa função ggplot2 aqui. E se a gente rodar, né, os nossos dados e passar ele para o ggplot2, a gente vai ver que aqui, ó, o RStudio já nos passa para essa abinha plots, que é sempre onde vai aparecer os nossos gráficos aqui no RStudio, no caso. E ele cria já o que a gente chama de canvas, né, ou tela, né, onde vai aparecer o nosso gráfico. Então vocês podem ver que está aqui meio acinzentado, né? Eu posso até clicar aqui em zoom e pedir um zoom aqui desse gráfico. Vocês podem ver que ele simplesmente não tem nada, né? É só uma tela cinza. Mas esse já é o início de como a gente cria esse nosso gráfico. E aí, a forma como a gente cria um gráfico de pontos é mapeando alguma das variáveis contínuas para o eixo x e outra variável para o eixo y, né? Para o ggplot entender aonde que ele tem que colocar, onde ele tem que posicionar cada um desses pontos. Tá? Então, para isso a gente usa a função AES, que a gente pode associar com atributos estéticos, né? A de atributos, E de estéticos, né? E aqui é onde a gente vai mapear
algumas variáveis dos nossos dados para fazer alguma modificação na forma geométrica do meu gráfico no ggplot2. Então, nesse caso, vamos supor que eu quisesse colocar aqui no eixo X a altura desses meus sujeitos e no eixo Y eu vou querer colocar o peso desses sujeitos. Tá? Se eu rodar isso daqui, tá? Já mudou alguma coisa, né? A gente pode ver que apareceu aqui alguns eixos no meu gráfico, né? Eu tenho aqui então no eixo X a altura, que eu mapeei a altura, no eixo Y o peso, e vocês podem ver que o R já cria aqui algumas quebras baseada nos dados que a gente tem aqui nesses vetores, né? Então ele já cria aqui uma primeira quebra com 160 centímetros até 190 centímetros aqui, o peso de 40 quilos até uns 70 quilos, baseado nos dados. Mas não tem nada plotado nos nossos dados. Por quê? Porque o ggplot não sabe qual que é a forma geométrica que a gente quer usar para representar esses dados. E aí, nesse caso, a gente pode, sempre que estiver trabalhando com o ggplot2, usar, a partir da primeira vez que a gente usa a função ggplot2, a gente sempre vai adicionar novas camadas no nosso gráfico a partir desse mais aqui. Então a gente simplesmente vai inserir um mais, a gente pode quebrar uma linha e colocar mais alguma camada, que nesse caso a gente vai usar sempre para adicionar alguma forma geométrica as funções do ggplot que começam com geon. Tá? Então vocês podem olhar já aqui que tem vários geons, né, várias funções geométricas de formas geométricas diferentes. Então tem de área, de barra, de boxplot, que a gente vai ver hoje também, de coluna, de curvas, densidade, de histograma, de frequência, né? de adicionar texto também no gráfico. Tem até Geon SF para criar mapas, por exemplo. Então tem muitas formas geométricas diferentes aqui no ggplot, mas aqui a gente vai usar para criar um gráfico de ponto a função chamada geonPoint. E aí a gente vai abrir e fechar os parênteses aqui porque é uma função. Se a gente rodar isso daqui agora, gente, olhem só. A gente vai ter aqui vários pontos no meu gráfico de pontos. Tá? Então eu posso dar um zoom aqui nesse gráfico, ó, e vocês podem ver que existem 25 mil pontinhos aqui nesse gráfico. Tá? Não dá pra gente contar, né? Mas acreditem em mim, tem 25 mil pontos aqui, todos esses pontos do gráfico estão plotados. Então, por exemplo, esse sujeitinho aqui em específico, a gente pode ver que ele tem aqui uns 163 centímetros de altura e mais ou menos uns 37 quilos de peso, né? E aí, aqui, cada pontinho aqui é um sujeito dessa nossa base de dados. Mas aí a gente pode pensar, né? Poxa, eu não estou conseguindo enxergar todas as bolinhas, né? Como é que, por exemplo, eu poderia deixar esses pontos um pouco mais visíveis? Aí a gente já começa a entrar nessa parte de personalização de gráfico, mas dentro das formas geométricas a gente consegue também usar alguns atributos, né, para modificar esses pontos. Seria legal se a gente botasse, por exemplo, um atributo de transparência aqui nesses pontos, para eles ficarem mais translúcidos e a gente conseguir enxergar aqui essas áreas onde parece ter uma densidade maior de pontos. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, na função geonPoint e colocar um argumento chamado alpha, tá? Com ph, tá? Alpha em inglês, e colocar o valor, por exemplo, de porcentagem de transparência. Por padrão, esse valor é 1, né? Ou seja, um ponto sólido, né? Um ponto nada transparente, e 0 seria um ponto completamente transparente. Então, se eu rodar isso daqui, né, vocês podem ver que simplesmente não aparece ponto nenhum, porque eles estão aqui, mas eles estão completamente transparentes. Então, a gente poderia usar um valor, por exemplo, de 0.2. Né? Se eu rodar isso daqui, vocês podem ver, ó, que os pontos ficam um pouco mais transparentes, então eles estão 20% visíveis, né? E a gente consegue ter uma compreensão melhor de aonde, né, parece que tem uma concentração maior desses sujeitos, né? Parece que aqui no 1,73 por aí de altura, né, mais ou menos nos 58 quilos aqui
de peso, né? Bem nesse meio. Eu poderia diminuir ainda mais, poderia botar, por exemplo, 5%, 0,05% de transparência, né? Vocês podem ver que os pontos ficam mais transparentes ainda e a gente, né, consegue ver com facilidade que as áreas que têm mais concentração são essas áreas mais escuras. Mas isso, em geral, a gente precisa fazer, né, quando a gente tem muitos dados, que nem aqui a gente tem uma base de 25 mil sujeitos, né? Muitas vezes a gente não vai passar ali de base de dados com 5, 6 mil sujeitos, né, dentro da psiquiatria, por exemplo, até porque é uma área que a gente tem certa dificuldade de coletar dados. Mas posso tirar esse argumento aqui, posso rodar de novo, né? Vocês podem ver aqui que o gráfico volta em como ele era. Beleza, assim que a gente cria, né, um gráfico de pontos aqui de forma bem fácil. A gente vai voltar para esse gráfico também ao final do laboratório para ver como é que a gente pode deixar ele um pouquinho melhor, um pouquinho mais pronto para publicação, né? Então, se a gente quisesse deixar esse gráfico um pouquinho mais bonito, tá? Agora a gente vai passar para o gráfico de barras, tá, pessoal? E para o gráfico de barras a gente vai trabalhar com os dados psiquiatria que a gente carregou, né? Já está carregado aqui no nosso ambiente. E aí vamos dar uma olhadinha no que tem aqui nesses dados, né? Uma base de dados com 850 linhas e 7 colunas, 7 variáveis, e as variáveis são sexo, F e M, masculino e feminino, idade, cor da pele, escolaridade, depressão, né, onde a gente tem uma variável de um score de sintomas depressivos, sintomas ansiosos com essa variável ansiedade e a variável satisfacal, né, satisfação, que é uma variável referente à satisfação com a vida. Então a gente tem essas 7 variáveis aqui relacionadas à saúde mental em geral e dados aqui sociodemográficos, onde a gente poderia pensar também em fazer algumas visualizações. Tá? Então, vamos pensar agora num gráfico de barras que a gente poderia fazer aqui a partir desses dados. Tá? Vamos supor que eu quisesse, por exemplo, fazer um gráfico para visualizar, né, qual que é a frequência de sujeitos aqui que eu tenho que tem cor de pele branca e que tem cor de pele não branca. Tá? Eu gostaria de ver a frequência, né, quantos por cento da minha amostra ou quantos sujeitos eu tenho aqui desses 850 que são brancos, quanto que tem desses sujeitos que são não brancos. E aí eu poderia então, antes de qualquer coisa, antes até mesmo de visualizar a partir de um gráfico, fazer a contagem desses pontos aqui com a função do dplyr chamada count, que eu até comentei com vocês no laboratório da aula 2. E aí a gente pode então rodar aqui a partir da variável cor, né? Se eu rodar isso daqui, a gente vê então que na base tem 698 sujeitos de cor de pele branca e 152 sujeitos de pele não branca. Tá? E aí, gente, a partir disso, a gente pode criar um gráfico de colunas onde a altura da minha coluna vai fazer referência a esse nosso número, né, a essa nossa frequência absoluta, que é esse número de aparições dentro da base de dados. E aí, a forma como a gente faz isso é bem parecido com a forma aqui de cima, né? Então eu posso simplesmente usar o meu pipe e usar a função aqui ggplot e mapear aqui dentro da minha função AES o x, por exemplo, como a cor, né, a cor da pele, e o meu y a partir da variável n aqui do meu count. Tá? Então vocês podem ver que eu passei aqui a saída, né, do count como resultado aqui para esse como entrada, né, pro primeiro argumento aqui da minha função ggplot, tá? E aí então, se eu rodar isso daqui, tá, vocês podem ver que o R já me gera aqui a mesma coisa, né? Ele já me gera os eixos aqui, mas ele não me gera nenhuma forma geométrica para representar esses dados. Então ele já tem aqui de 200 a 700, né, no meu N, ele tem já aqui os níveis branco e não branco, mas não tem nada representando esses dados.
E aí eu preciso usar o meu maisinho e usar uma função aqui para adicionar uma forma geométrica que vai representar esses dados a partir das posições que a gente mapeou aqui na função AES. E a forma geométrica que a gente usa é a geonCall, né, para fazer um gráfico de colunas. Call vem de columns em inglês, né, de colunas. E se a gente rodar isso daqui agora, o gráfico é exatamente o mesmo que a gente tinha aqui anteriormente, muito parecido, né, na verdade. Só que agora a gente tem adicionado aqui as colunas desse gráfico. Então, a partir daqui a gente já consegue ter uma ideia, né, de como é que o ggplot funciona, né? A gente sempre vai estar mapeando as variáveis para entender qual vai ser a posição das formas geométricas, ou modificando também, e aí adicionando uma camada para essa forma, tá? Então aqui a gente tem, né, a coluna das pessoas de cor de pele branca está bem mais alta, né, porque a gente tem então 198 pessoas, quase 700 aqui de cor de pele branca e 152 aqui de cor de pele não branca. Se eu der um zoom aqui nesse gráfico, o RStudio vai me abrir ele um pouquinho maior, né, e aí a gente consegue ver o gráfico. Que a gente também vai dar uma ajustada nele, depois uma personalizada nesse gráfico, tá, para deixar ele um pouquinho melhor. Outra coisa que eu poderia querer fazer a partir desses dados aqui, psiquiatria, é, por exemplo, entender quantas pessoas eu tenho, na verdade, que tem a cor de pele branca ou não branca, mas dentro de cada subgrupo de sexo. Então, quantos eu tenho de pessoas do sexo feminino não brancas, quantos eu tenho do sexo masculino não brancas, quantos eu tenho do feminino brancas, quantos eu tenho do sexo masculino brancas, né? Eu poderia fazer isso modificando aqui o meu count primeiramente. Então eu vou copiar isso daqui, vou excluir essa parte e vou gerar o meu count. O meu count está contando simplesmente quantas pessoas eu tenho brancas e não brancas, né? E o meu N. Mas se eu adiciono aqui mais uma variável no meu count, então, por exemplo, eu quero contar a partir da cor e a partir do sexo. O meu count agora vai dar a contagem de sujeitos, né, que eu tenho aqui brancos e não brancos, mas estratificado por sexo, né? E aí, a partir daí, eu poderia passar aqui para o ggplot2, né, o meu mesmo atributo x vai ser a cor, o meu y vai ser o n, e poderia colocar mais um atributo, por exemplo, de preenchimento das minhas barras a partir da variável de sexo, tá? Então, o fill aqui em inglês significa preencher em inglês, né? Que é basicamente que variável que a gente vai usar para colorir essas barras, para preencher essas barras a partir do valor. Então eu vou usar esse fill com a variável sexo e vou usar o meu geonCall. Se eu rodar isso daqui, gente, olha só que legal, tá? Eu tenho aqui um gráfico, então que eu tenho, acho que é melhor até visualizar sem o zoom, né? Eu tenho aqui as pessoas brancas e não brancas, eu tenho aqui os mesmos quase 700, 698, aqui os mesmos 152, mas aí vocês podem ver que o RStudio, né, o ggplot, ele vai e cria uma subdivisão aqui dentro da minha barra, né, da minha coluna, de qual que é a proporção desses sujeitos aqui, né, que são então homens e que são mulheres aqui dentro de cada uma das colunas, né? Eu poderia querer criar colunas separadas, por exemplo, né? Porque aqui elas estão agrupadas, né? Eu poderia fazer isso simplesmente mudando aqui um argumento nessa minha função geonCall para mudar a posição. Então eu poderia usar o argumento position e colocar o valor como dodge, como desviar, né? Se eu rodasse isso daqui, aí vocês podem ver que a gente tem o mesmo gráfico com as mesmas informações, mas que agora a coluna, né, das pessoas do sexo masculino, dos homens e das mulheres, elas estão separadas, né? E por vezes é mais interessante a gente visualizar dessa forma do que, por exemplo, com a posição em stack, como estava antes, né, onde a gente deixa agrupado aqui as colunas com a variável de preenchimento, né? Então
essa é uma forma, né, de a gente, por exemplo, criar gráficos de barras, né, com mais de uma variável categórica. Tá? Então isso é bem legal. E se acostumem, né, porque por padrão, quando a gente não muda a cor, o ggplot ele sempre gera os gráficos, né, com esse vermelhinho aqui e com esse azulzinho quando a gente usa variáveis para colorir ou para preencher um determinado gráfico. Tá? Então aqui foi a forma como que a gente cria, né, um gráfico de barras aqui dentro do ggplot2. Então eu vou só criar uns comentários aqui, né? Aqui foi o gráfico de pontos da altura versus peso. Aqui a gente fez um gráfico de barras da cor de pele dos sujeitos. E aqui, por último, gráfico de barras da cor de pele e sexo dos sujeitos. Tá? Então, se vocês não salvaram aqui o script de vocês, posso lembrar, né, de vir aqui em File e Save para salvar o script de vocês. E agora a gente vai passar para o gráfico de histograma. Tá? Então, vou pegar aqui histograma. Né? E aí o histograma a gente vai fazer a partir dos nossos dados psiquiatria também. Vou rodar ele aqui. E aí eu acho que um histograma legal, tá? O histograma a gente viu na aula, né? É um gráfico para a gente visualizar a distribuição de uma determinada variável. A gente poderia acho que fazer um histograma da idade aqui dos sujeitos para ver como é que se distribui a idade desses sujeitos, aonde que idade parece que é mais prevalente aí nesses sujeitos e tudo mais. Acho que seria uma variável interessante de a gente explorar visualmente. E aí, a forma que a gente cria um histograma é a mesma, né? Então a gente usa a nossa base, usa aí a função ggplot e vai mapear aqui as variáveis para posição, por exemplo. Dentro de um contexto de histograma, o único atributo estético que a gente precisa mapear aqui a partir de uma variável é o eixo x, tá? Que nesse caso vai ser a partir da variável idade. E simplesmente o eixo x a gente precisa aí para criando um histograma no ggplot2. Aí se eu colocar aqui no final um maisinho, eu posso simplesmente adicionar a minha forma geométrica Geom histogram. Tá? O R vai criar um histograma. Se eu rodar isso daqui, esse meu chunk de código, o ggplot vai me gerar aqui um histograma. O histograma, né, ele funciona da seguinte forma. Aqui no eixo X, né, vai ter as várias idades, então 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. E aqui no eixo Y, que é um eixo que essa função Geom histogram gera por padrão, né, vai me dar a contagem de sujeitos que eu tenho em cada uma dessas idades. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa barrinha eu vou ter aqui 70, né? Então aqui basicamente com a idade mais ou menos 34 anos, tá? Eu tenho aqui uns 70 mais ou menos sujeitos com essa idade. Aqui na idade de 26, 27 eu tenho mais ou menos uns 20 sujeitos aqui desses meus 850 com essa idade. E aí isso serve para a gente ver de que forma que essa idade se distribui. Então, a partir desse histograma aqui, eu diria, né, que basicamente a gente tem uma média, provavelmente de idade de uns 35 anos, né? Porque a gente tem, e aí a gente já enxerga, né, aquele formato de sino, né, de uma distribuição normal. É muito comum que a idade em várias amostras que a gente colete siga uma distribuição normal, tá? A idade é bem comum que a gente visualize isso. Então, se vocês tiverem dados de vocês podem até gerar um histograma aí da idade. Em geral segue uma distribuição normal, tá? Se for coletado de forma aleatória, né? E aí a gente tem aqui, né, uns 40 e pouquinhos sujeitos, né, 43 sujeitos mais ou menos com idade de 30 anos, por aí vai, né? Então é legal para a gente visualizar
visualizar um padrão, né? E aí eu poderia também aqui com o histograma fazer um preenchimento, né? Usar esse atributo fill aqui para separar em mais de um histograma a partir de alguma variável que é categórica. Então vamos supor que eu quisesse ver aqui a distribuição das idades a partir da escolaridade, né? Talvez não vá ter nenhuma diferença, né? Parece que não tem nenhuma diferença, se distribui da mesma forma que os sujeitos com ensino fundamental, médio e superior. Porém, né, a gente vê que tem uma quantidade menor aí, né, de sujeitos com ensino superior, né? Então, em geral, né? Então, esse é o padrão que a gente conseguiria enxergar aqui a partir desse histograma. Então, a gente tem que sempre se atentar, né, que a gente pode estar adicionando novas variáveis para ir modificando esse nosso gráfico a partir desses atributos estéticos, tá? Eu poderia querer, por exemplo, ver a partir da cor da pele, né? Eu imagino que também não vai ter nenhuma diferença, né? Não tem nenhuma diferença, a gente só vê que tem muito menos gente aqui de cor de pele não branca, né? A gente pode ver até a partir do histograma, por isso que aqui né, o padrão, né, a distribuição dos sujeitos brancos aqui é mais alto, né? Porque tem mais sujeitos né, de forma absoluta, né, na base de dados do que sujeitos não brancos, tá? Mas o padrão parece ser o mesmo, né, de distribuição de idade aqui. Então, esse é o histograma, tá? Então, a gente fez um histograma aqui, histograma da idade, tá? E aí posso até colocar aqui, então, a escolaridade, botar histograma da idade, estratificado por escolaridade. Beleza, agora vamos passar para o gráfico de linhas, tá? Para o gráfico de linhas, pessoal, a gente vai estar usando outros dados que não os dados de psiquiatria, que não os dados antropométricos. Por quê? Tá? Gráfico de linhas. Por quê? O gráfico de linhas, em geral, a gente vai ver ele sendo usado, vocês já devem ter visto em papers e tudo. O gráfico de linhas, ele serve para a gente mostrar a variação, muitas vezes, de alguma determinada variável com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo. Então, para isso, né, a gente não tem aqui nos dados antropométricos e nem nos dados de psiquiatria nenhuma variável de tempo, né? Mas a gente tem uma base de dados que a gente até viu nas primeiras aulas ali, que é a base de dados Gapminder, que a gente pode carregar o pacote de dados, tá? É um pacote que a gente até usa para a tarefa de casa dessa aula de visualização. Mas então eu vou carregar o pacote de dados aqui e aí eu tenho acesso a essa base chamada dados Gapminder. Se eu rodar isso daqui, é uma base então que eu tenho 1704 linhas e 6 colunas, 6 variáveis, e as variáveis são o país, né, da coleta dessa documentação, o continente, né, dessa documentação, ou seja, o continente do país, né, que foi documentado, o ano de coleta, então tem dados de 1952 até 2007, pulando de 5 em 5 anos, então 52, 57, 62, 67, por aí vai. Dados de expectativa de vida daquele país naquele determinado ano, da população daquele país em determinado ano e do PIB per capita daquele país em determinado ano, tá? Aqui a gente poderia usar já algumas habilidades que a gente tem da aula de manipulação de dados para tentar filtrar essa base a partir, por exemplo, do país que a gente tem interesse em ver os dados. Nesse caso seria o Brasil, né? Acho que seria legal a gente ver aí alguns dados do Brasil a partir desses dados do Gapminder. E aí eu posso usar o meu pipe e usar a função do dplyr lá para a gente filtrar a base, a função filter, onde eu vou querer então só as observações onde o país
é igual a Brasil, tá? Beleza. Então, aqui, se eu rodar isso daqui, a gente pode ver que a minha base vai para 12 observações, né? Que são simplesmente as documentações do Brasil, aqui de 52 até 2007, tá? Com a expectativa de vida, população e PIB per capita. Vamos ver então como é que a gente poderia criar um gráfico de linhas onde a gente vê com o passar dos anos, como que foi modificando a expectativa de vida no Brasil. Tá? Então, nesse caso, eu poderia criar aqui com o pipe, né, um gráfico a partir do ggplot2. Então, vou usar aqui a minha função ggplot e a minha função AES. Em geral, no gráfico de linhas, a nossa variável de tempo vai ficar no eixo x. Então, eu vou colocar aqui x igual a ano, que é o nome da variável aqui da base de dados referente ao tempo, e y igual a expectativa de vida. Tá? Se eu rodar isso daqui, o R vai me dar só o eixo, né? Mas não vai me dar aqui nenhuma forma representando esses dados. Mas no caso, eu quero, né, um gráfico que é de linha. Então eu vou usar o geonline. Se eu rodar isso daqui, ó, vocês podem ver que o R me retorna aqui uma linha, né, um gráfico com uma linha, e basicamente em cada ponto aqui, né, da documentação dessa base de dados, o R vai ligar o ponto anterior com o próximo ponto e criar uma linha, né? Então vocês podem ver que basicamente o padrão aqui na expectativa de vida é um padrão, né, onde ela foi aumentando, né? Veio lá a partir dos 51, 52 anos de idade, expectativa de vida, até ali os 72 anos em 2007, tá? Eu poderia mudar, por exemplo, esse Geon aqui para um Geon Point, né? Olha só, funcionaria também, né? Eu tenho aqui, ao invés de linha, os pontos, né? Então eu tenho aqui, ó, em 52 a expectativa era 51 anos, em 57 era 53, e por aí vai. Em 1992 aqui, era 67 anos, né? E por aí vai. Mas muitas vezes, para ver a variação, é legal a gente ter então um gráfico que é de linha, e aí o nosso Geon recomendado seria o geonline. Eu poderia também adicionar uma nova camada para usar tanto as linhas quanto os pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico que é de linha, mas eu gostaria de inserir os pontos também nesse gráfico para o leitor conseguir ver exatamente aonde foi feita essa documentação. Então eu poderia adicionar também um geonpoint aqui depois do maisinho e rodar. E aí vocês podem ver que o meu gráfico, né, tem tanto as linhas a partir desse geonline quanto os pontos aqui. E eu poderia, por exemplo, mudar a cor desse ponto, botar aqui, por exemplo, color igual a steel blue, uma cor que eu gosto aqui do R, né? Então, vocês podem ver que mudou aqui para esse azul a corzinha do ponto, né? Eu poderia mudar o tamanho, botar essa bolinha um pouco maior, então eu poderia botar tamanho igual a 3, por exemplo. Vocês podem ver que a bolinha fica maior. Eu poderia mudar também a grossura da linha, então line width. Poderia colocar, por exemplo, 2. Vocês podem ver que a linha também fica mais grossa, né? Então existem várias personalizações que agora a gente vai ver como personalizar cada um desses gráficos mais para o final da aula. Mas se vocês quiserem pular, o vídeo provavelmente está já separado, marcado aí para vocês verem as sessões que a gente foi trabalhando, tá? Vou salvar aqui o meu script, vou vir em File, Save, tá? E assim que a gente cria um gráfico de linhas. Tá? Eu poderia querer, por exemplo, inserir também a Argentina aqui nesse gráfico, vamos supor, né? Então eu poderia aqui, ao invés de botar um igual, manter só as observações, né, do Brasil e também as observações da Argentina. E aí eu poderia, vou tirar isso daqui, essas mudanças que eu fiz aqui, e adicionar, por exemplo, um fio igual a país, né? Opa, vamos ver aqui o que rolou. Fio,
aqui. Tá, perfeito. Aí, dentro do contexto de gráfico de linha e de gráfico de ponto, a gente poderia aqui, nesse caso, eu fiz uma pequena mudança, tá? Que foi, de ao invés de manter nos meus dados só as observações do Brasil, por exemplo, eu mantive tanto as observações do Brasil como as observações da Argentina. Então a gente tem 24 linhas aqui, né? 12 do Brasil, 12 documentações da Argentina, e eu poderia querer criar esse mesmo gráfico aqui de linhas, né, da expectativa de vida por ano, só que estratificado aqui, por exemplo, pelo país. Então eu tenho agora uma linha aqui vermelha para a Argentina, uma linha azul aqui para o Brasil, né, e a gente pode ver o padrão aqui de cada um desses países lado a lado. Poderia adicionar outros países, por exemplo, posso adicionar aqui o Japão, por exemplo, né? E aí vocês podem ver que o meu código já ficaria adaptado, né? Eu tenho aqui a expectativa de vida do Japão, do Brasil e da Argentina, lado a lado, né? E cada um colorido com uma cor diferente, tá? Então assim que a gente cria um gráfico de linha, pode ser um gráfico de linha ou estratificado por alguma outra variável categórica, ou simplesmente um gráfico de linha do tempo aqui no eixo X, com alguma medida que a gente quer variando pelo tempo. Por exemplo, eu tenho lá os meus pacientes depressivos e eu quero ver em cada semana de tratamento como é que foi sendo a variação na média desses sintomas depressivos. Eu poderia fazer um gráfico de linha, né, a partir desse contexto, tá? Beleza. Depois do gráfico de linhas, pessoal, o gráfico que eu quero conversar com vocês é o gráfico de box plot, né, ou box plot simplesmente, né, que a gente chama, que é um gráfico de caixa, né. O box plot, então, é um gráfico que, em geral, a gente vai usar para visualizar uma variável contínua e uma variável categórica, tá? Então, por exemplo, dentro do meu contexto dos dados psiquiatria aqui, eu poderia querer ver, por exemplo, a questão da satisfação com a vida, tá? Em relação à escolaridade, né? Será que pessoas com escolaridades diferentes têm satisfações com a vida diferentes? Então, a gente poderia criar um box plot para ver isso daí. Então, eu poderia usar meus dados psiquiatria, vou criar uma ggplot aqui com meus atributos estéticos e vou botar, por exemplo, no eixo X a minha variável de escolaridade e no eixo Y vou colocar a minha variável de né, de satisfação com a vida. E aí eu vou adicionar aqui mais uma camada e vou adicionar o meu G1 box plot, tá? Que é a forma geométrica que a gente usa para representar então os dados quando a gente quer criar um box plot, um gráfico de caixa, tá? Olha só que legal, tá? Então aqui o R vai nos dar o box plot. Eu expliquei na aula para vocês mais ou menos como é que a gente interpreta esse gráfico, mas basicamente essa linha aqui mais grossa no meio da caixa, pessoal, que está no meio da caixa, né? Não necessariamente ela precisa estar no meio da caixa sempre, mas aqui ela está, é a mediana dessa nossa variável numérica dentro desse grupo, né? Então aqui, por exemplo, é 4, eu acho a mediana do score de satisfação com a vida no pessoal do ensino fundamental, é mais ou menos uns 8, né, aqui do ensino médio e uns 12, provavelmente, aqui o pessoal do ensino superior a mediana. Aí, a parte de cima e de baixo da nossa caixa, elas falam sobre o primeiro e o terceiro quartil. Vocês podem ver já o material da aula 4, que já está disponível, porque eu estou gravando no futuro, nessa aula aqui, esse laboratório de visualização, né? Mas na verdade é o primeiro e o terceiro quartil aqui, essas extremidades da caixa. E aí as linhas, né, elas basicamente vão estar falando sobre os valores
máximos e mínimos, entre aspas, porque é na verdade 1,5 vezes o intervalo, a amplitude interquartil, tá? E os pontinhos que porventura apareçam, né, são os outliers, né, os valores extremos, que por padrão, né, o R já tem uma forma para calcular quais que seriam esses pontos que fogem dessa distribuição aqui dos dados para plotar eles em separado. Mas assim, basicamente, quando a gente usa um boxplot, o que a gente vai estar procurando ver é um padrão aqui para ver se existe, por exemplo, alguma diferença, né, na distribuição desses dados entre os diferentes níveis dessa minha variável categórica, e aqui parece que tem, né? Parece então que as pessoas que têm ensino superior têm uma maior satisfação com a vida do que as pessoas que têm ensino médio, que porventura têm uma satisfação com a vida maior do que o pessoal do ensino fundamental, que é o pessoal parece menos satisfeito com a vida, né? O pessoal que tem apenas ensino fundamental aqui nesses dados, tá? O boxplot, então, ele é bem legal, tá? Porque ele pode nos ajudar a visualizar, né, essa diferença numa variável numérica a partir de alguma variável que é categórica. Eu vou pensar agora em introduzir para vocês uma outra função que a gente tem aqui no ggplot2, que é se a gente quisesse estratificar a partir de alguma variável categórica qualquer um desses gráficos que a gente criou até então. E eu vou usar o exemplo aqui no boxplot. Vamos supor que eu quisesse criar esse mesmo gráfico, mas eu queria criar ele em forma de subgrupo por sexo, né? Eu quero ver se existe uma diferença e, por exemplo, esse padrão aqui se mantém só com os homens ou só com as mulheres, ou se de fato parece que esse padrão ele segue a mesma, né, independente do sexo. Para eu criar dois gráficos, eu não precisaria fazer, né, o seguinte, por exemplo, né, usar um filter aqui, pegar sexo igual a masculino, pegar e fazer um gráfico só com o pessoal só com sexo masculino, e depois mudar para F aqui, fazer só com sexo feminino, né, e fazer esses gráficos em separado. Não, eu não precisaria usar esse filter aqui. Eu poderia adicionar uma nova camada no meu gráfico e usar essas funções da família facet, né, ou faceta, né, que a gente traduz assim literalmente em português, né, que tem uma função chamada facet wrap, e aí a gente usa uma sintaxe uma sintaxe assim, né, de till, e coloca o nome da variável pelo qual a gente quer estratificar esse gráfico. Então, por exemplo, sexo, tá? E se eu rodar isso daqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só que legal. Eu tenho agora o mesmo boxplot que eu montei todo aqui em cima, e aí simplesmente adicionando mais uma camada, eu consigo estratificar esse meu gráfico para ter então esse mesmo boxplot de escolaridade e satisfação com a vida para as mulheres e para os homens separadamente, tá? E aí eu teria também como estratificar isso, por exemplo, pela cor da pele. Então só mudo aqui o sexo pela cor da pele. Ó, eu vejo que na verdade esse padrão também segue o mesmo, né? Ele parece aqui que a diferença acaba diminuindo entre ensino fundamental e médio nos sujeitos não brancos, né? Mas parece que ainda existe esse efeito aqui, né? Mas às vezes é legal quando a gente quer fazer essa estratificação, e a gente poderia até estratificar por mais de uma variável. Então eu poderia estratificar por sexo, mas também por cor da pele, né? E aí se eu rodo isso daqui, olha só, eu consigo gerar aqui então esse meu boxplot para os sujeitos de sexo feminino brancos, sexo feminino não brancos, sexo masculino branco, sexo masculino não brancos, né? E aí eu tenho aqui o boxplot para cada um desses meus subgrupos, né? Então isso é bem legal, até para a gente tentar já descobrir de forma exploratória se existe algum padrão, né, que se mostra a partir de um subgrupo, né, e não necessariamente em toda a minha amostra, por exemplo, né? Então essa é uma boa estratégia aí de análise exploratória também. Beleza, então vou deixar aqui estratificado então só por sexo, tá? Assim, e salvar aqui esse script.
Agora, eu quero introduzir alguns aspectos de personalização dos gráficos, já que a gente viu alguns gráficos, né, como a gente constrói eles, quais geons, né, quais formas geométricas a gente usa e tudo mais. Beleza, vamos voltar lá para o nosso primeiro gráfico, né, aqui da altura e do peso dos dados antropométricos e ver como é que a gente poderia então fazer uma primeira modificação nessa parte de personalização, que são os rótulos, né? Ou a gente chama em inglês labels, né? Uma coisa que me incomoda aqui nesse gráfico, né, é que a gente tem aqui, por exemplo, aparecendo altura e peso, aí está o nome em minúsculo, né, não diz qual que é a unidade de medida aqui de cada uma das variáveis. Se eu pudesse mudar esse texto aqui, seria interessante. E a gente pode simplesmente adicionando uma nova camada aqui no nosso gráfico. Então, se eu adicionar aqui depois do geoPoint, um maisinho, e aí, para a gente mudar os rótulos, tá? Em qualquer gráfico vai ser assim, a gente vai adicionar a função labs, que vem de labels, ou rótulos em inglês. Tá? E aí a gente vai usar essa função e aqui dentro a gente vai colocar os labels, os rótulos, para cada um dos atributos estéticos. Então, por exemplo, nesse caso eu quero botar um label para o x ali, que vai ser altura, e entre parênteses, em centímetros. Tá? Vou colocar aqui, depois separado por vírgula, um outro rótulo para o meu eixo y, que vai ser peso em kg, né, em quilogramas. Tá? E aí, se eu rodar isso daqui, ó, vocês podem ver que o meu gráfico já fica um pouquinho melhor, né? Altura em centímetros, peso em quilos, eu já sei pelo menos a unidade de medida aqui que eu estou trabalhando nesses dados, por exemplo. Eu poderia aqui nesses meus outros gráficos de barra e etc. Adicionar também alguns labels, então vou botar, por exemplo, aqui no eixo X, né, cor de pele, autorrelatada, colocar aqui, por exemplo, no eixo Y, número de sujeitos, rodar isso daqui, e aí a gente consegue mudar já o eixo desse gráfico. Aí aqui a gente tem, né, aqui a gente tem o nosso gráfico de barras, né, dos sujeitos da cor da pele e o sexo. E aí a gente poderia adicionar os mesmos labels, né? Então vou colocar aqui x é igual a cor de pele, y é igual a número de sujeitos. E aí a gente poderia também querer mudar esse sexo aqui que está em letra minúscula, né? Botar ele em letra maiúscula para ficar um pouquinho melhor. E aí a gente poderia adicionar então um rótulo para o fill, né? Que é o atributo estético que a gente mudou aqui, né? Que foi o de preenchimento. Então vou colocar aqui fill igual a sexo, maiúsculo. Ó, vocês podem ver que já mudou, né? Cor de pele, número de sujeitos e sexo. Tá? No histograma a mesma coisa, né? Eu poderia adicionar aqui, né? Então, no X é a idade em anos, no Y é o número de sujeitos e no meu fio aqui é a escolaridade. Se eu rodar, né, isso daqui, opa, faltou uma vírgula aqui e uma aspas. Vou rodar aqui. Aí, ó, escolaridade, número de sujeitos, idade em anos. Tá? Não vou mudar, tá, os labels dos outros, mas agora eu vou mostrar para vocês algumas outras configurações que a gente pode estar fazendo, né, personalizações aí dentro do ggplot. E agora o que a gente vai ver é, por exemplo, voltar nesse gráfico aqui dos pontos e pensar, por exemplo, ó, eu gostaria de mudar a cor desses pontos. Como é que eu faço isso, né? Nesse caso, eu poderia vir aqui no meu geoPoint e ver, né, vou clicar aqui em cima dessa função, clicar em F1, e aí vai abrir uma ajuda aqui para mim, e eu vou poder ver, tá, a partir daqui, vários argumentos estéticos que eu posso mudar nesse ponto. Né? O x e y está sendo mapeado aqui em cima, né, já pela AES na função ggplot2, mas eu posso mudar, por exemplo, o alfa, que a gente viu, né, para mudar a transparência, a cor,
né, desse ponto, então com o argumento color. Eu posso mudar o formato, então a partir desse argumento shape aqui, o tamanho dessa bolinha também eu posso mudar. Então vamos ver como é que a gente pode mudar isso aqui. Simplesmente, para mudar o argumento, a gente vai colocar o argumento aqui e o valor para esse argumento dentro dessa função geoPoint. Então vamos supor que eu quisesse colocar a cor aqui, então color igual a, por exemplo, Royal Blue, que é uma outra cor que eu acho legal aqui, e rodar, né? Ó, vocês podem ver que todos os pontinhos ficaram em azul, né? Com essa cor Royal Blue aqui. Essas cores, tá? Vou até fazer um adendo aqui para vocês, tá? Se vocês vierem aqui no site, em materiais recomendados, e descerem aqui até visualização de dados, o último documento é um documento chamado PDF com cores do R. Se vocês clicarem aqui, tá? Vai ter todas as cores do R que são nomeadas, tá? Vocês podem também usar as cores a partir de códigos hexadecimais e tal, lá dos HTML, né, para quem conhece e tal, mas tem várias cores nomeadas aqui no R que vocês podem estar usando, né? Então tem vários tons de cinza aqui diferentes, tem várias cores bem chamativas também. Vocês podem dar uma olhada aqui nessas cores nomeadas, né? E vocês podem consultar, se não precisam decorar nenhuma cor, né? Porque tem esse documento aqui para consultar. Outra coisa que eu quero mudar aqui nesse nosso outra coisa que eu quero mudar aqui nesse nosso gráfico de pontos é a transparência lá que eu tinha mudado, mas tinha tirado. E eu vou deixar uma transparência então de 0,08, de 8% visíveis esses pontos, né? Se eu rodar isso daqui, eu tenho um gráfico aqui então que eu já consigo ver melhor aonde que são os pontos onde tem mais sujeitos concentrados e consigo então visualizar ele melhor. Beleza. Poderia mudar o formato também, se eu não quisesse bolinhas, eu poderia usar quadradinhos, triângulos, X, né? E isso a gente poderia mudar com esse argumento shape aqui, mas como não é tão comum, eu vou acabar pulando isso também para a gente conversar sobre outras questões de personalização de gráficos. Uma coisa aqui que acaba me incomodando um pouco é esse fundo aqui cinza, né? Eu não gosto muito, ele é o padrão de ggplot 2, eu acho ele um pouco poluído às vezes ele é legal, mas às vezes eu acho ele um pouco poluído. E aí eu vou introduzir para vocês uma outra camada que a gente pode adicionar, que é a camada de temas do ggplot 2. Se vocês começarem digitando aqui theme e derem um tab, vocês vão ver que vão abrir várias funções, né, que começam com theme. Então o theme BW, né, que é o tema preto e branco, black and white, o theme classic, que é um tema clássico, o tema dark, que é o tema escuro, tem um tema cinza, que é o tema gray, né? Tem o theme light, que é um que eu acho bem legal, que é um tema mais limpo, assim. Tem o tema minimal, que ele traz bem poucos elementos, assim. E tem o tema void, daí que tira basicamente quase tudo, assim, do gráfico, né? Que a gente tem que fazer tudo quase do zero, né? Mas eu gosto bastante desse tema light. Então a gente pode adicionar uma nova camada, e se eu rodar aqui, né, agora com essa nova camada que eu adicionei, vocês podem ver que o gráfico aí fica bem mais limpo, né? Não tem mais aquele cinza em todo o fundo aqui, né? Ele fica mais clean, né? A gente consegue até enxergar melhor os pontos, enxergar melhor aqui os pontos do gráfico, né? Uma coisa que eu vou fazer vai ser aumentar os pontos levemente. Então aqui depois do meu argumento alpha, eu vou usar aqui o argumento size e vou adicionar para 2.5, por exemplo, o tamanho das bolinhas, né? Ó, deu para aumentar, ficou um pouquinho melhor aí de visualizar, elas estavam bem pequenas, né? Uma coisa que me incomoda também um pouco é que eu acho que a fonte, né, o tamanho da fonte está um pouquinho pequeno, e em especial quando a gente dá zoom aqui no gráfico, e a gente poderia mudar também a partir de um argumento aqui da função, dessas funções theme, que tem principalmente os dois principais que eu quero falar para vocês, é o base size e o base family. Tá? O base size, esse argumento base size serve para a gente mudar o tamanho da fonte aqui no gráfico do ggplot 2, e o base family serve para a gente mudar a família da fonte, ou seja, qual a fonte que a gente vai usar, Arial, sei lá,
Comic Sans, Times New Roman, né, são essas fontes clássicas aí do Windows, ou quero usar uma outra fonte que eu tenho instalada no meu computador. Eu particularmente gosto bastante de uma fonte chamada Charter, que vocês vão ver bastante nos gráficos que eu crio, assim. É uma fonte aberta, né, não é uma fonte paga, então isso às vezes a gente tem que estar atento também quando a gente vai criar algum gráfico para publicação e etc. Mas então a gente pode usar esse argumento base size aqui dentro da função light e usar, por exemplo, um valor como, por exemplo, 18 e rodar isso daqui, né? Vocês vão ver então que ficou bem maior aqui já a fonte. Se eu dou um zoom, né, o tamanho se mantém legal, estou conseguindo visualizar bem aqui o meu gráfico, já está bem melhor do que o início, né? E aí eu posso também querer mudar a família da fonte. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse botar a fonte Arial aqui, né, que é uma fonte bem clássica, o pessoal escreve bastante papers com essa fonte no Word e tudo mais. Poderia dar um Ctrl Enter aqui, mudei a fonte, agora ficou a fonte Arial, tá? E é assim que eu mudo então a fonte, o tamanho aqui dos elementos gerais, né, do meu gráfico, tá? Então a gente partiu basicamente, né, disso daqui. Então vamos fazer uma comparação do nosso antes e depois aqui. A gente partiu desse gráfico aqui para chegar nesse gráfico aqui, né? Então a gente pode ver que deu uma evoluída aí, né, nesse gráfico. Agora está até me incomodando um pouco, vou diminuir um pouco mais a transparência, né? Beleza. Agora está dando para enxergar melhor, né? E aí, isso aqui, né, é uma das, né, coisas que a gente pode personalizar. Se eu adiciono mais uma camada aqui, a gente tem uma função chamada theme, só theme, né? Sem ter theme light, dark, né? Não é nenhum tema pronto. E se a gente usa essa função e aperta um tab aqui dentro, tá? A gente vai ver que tudo isso aqui, pessoal, são argumentos para a gente estar personalizando o nosso gráfico, elemento por elemento. Então, eu posso, por exemplo, mudar só o título aqui do meu eixo, eu posso mudar só as quebras do meu eixo, eu posso estar mudando, por exemplo, só o texto aqui do meu eixo X, só o texto do meu eixo Y, eu posso estar mudando esse grid aqui do fundo, né, de forma mais personalizada, eu posso estar mudando o background, eu posso estar mudando tudo, né, a angulação do texto. Então tudo eu posso mudar a partir de vários argumentos aqui que a gente não vai ter tempo de olhar, mas assim, se vocês tiverem alguma coisa muito específica que vocês querem mudar no gráfico, em geral vai ser possível, tá? Talvez vocês tenham que estudar um pouquinho aqui essa função do tema, né? Mas em geral vai ser possível, tá? A gente vai ver algumas outras personalizações agora dos gráficos aqui em que a gente usou alguma determinada cor, tá, gente? Então, uma coisa, né? Aqui a gente usou um gráfico onde a gente pintou o nosso gráfico, né? Esse gráfico de barras do sexo e da cor da pele, né? A gente pintou baseado na variável do sexo. Eu já vou aproveitar aqui para adicionar um outro tema, então vou adicionar o tema clássico aqui, vou botar o tamanho da fonte em 20, né? Então base size igual a 20, vou botar aqui a fonte, uma fonte que eu gosto, que é essa Charter que eu falei para vocês, e vou rodar aqui, beleza, a gente está com um gráfico assim. Uma coisa que acaba me incomodando um pouco é essa cor aqui padrão, né, do ggplot 2 quando ele preenche, né, a cor a partir de alguma variável. Vamos supor que eu quisesse colocar aqui a cor para o sexo feminino como rosa e a cor para o sexo masculino como azul, né? Super não desconstruído, né? Vamos supor que eu quisesse fazer isso, de que forma que eu poderia fazer? Existem algumas funções da família Scale, tá? Onde a gente consegue mudar esse tipo de coisa. No caso do atributo Fill, o nome da função é Scale Fill. Eu poderia usar essa Scale Fill Manual para colocar valores manualmente para cada uma das categorias que eu tenho.
E aí, a forma como eu uso ele, eu vou botar só o maisinho aqui no final para a gente seguir adicionando essas outras camadas do rótulo e do tema depois, né? É assim da seguinte forma, a gente vai usar o argumento values, e aí eu vou colocar um igual, e aí, a partir desse argumento values aqui, eu vou criar um vetor com um vetor nomeado, que a gente chama, com o valor da categoria da variável e qual a cor que eu quero usar para essa determinada categoria. Então eu vou usar aqui, por exemplo, F vai ser igual a pink. Vou colocar aqui que M vai ser igual a blue. Tá? Beleza. Tá, esse azul ficou bem estourado, né? Vou botar um estilo blue aqui. Beleza. Vou até botar um light blue. Okay. Aí fica um azul bebê, né? Beleza. Aí, assim que a gente pode mudar, então, baseado nas categorias da minha variável, né? Eu coloquei aqui, então, os valores, e aí dentro de um vetor eu coloquei a categoria, F, né? Essa é a minha categoria do sexo. F eu quero que seja igual à cor pink, né? Que é uma das cores nomeadas que a gente tem no R, né? Por isso que eu estou botando só o nome. E M igual a light blue. E aí a gente pode ver que mudou aqui a cor do meu gráfico. Uma outra mudança que eu poderia fazer, só para ensinar para vocês, né, uma utilidade lá daquela função theme, né, por exemplo, se eu quisesse mudar a posição aqui da minha legenda da direita para colocar em cima do meu gráfico. Como é que eu poderia fazer isso? Aí, a gente, depois de adicionar aqui esse tema pronto aqui do R, né, do ggplot2, chamado tema clássico, né? Eu vou adicionar mais uma camada e usar aquela função tema, e aí usar um argumento que se chama legend. Em geral, os nomes dos argumentos são bem claros, né? Legend position, que é a posição da legenda. E aí o RStudio até me dá uma dica aqui, né? Legend position, a posição das legendas. Aí ele me diz aqui, ó, pode ser none, ou seja, eu vou remover a legenda. Pode ser left, para ficar à esquerda do gráfico. Right, que é o padrão, né, para ficar à direita do gráfico. Bottom, para ficar embaixo do gráfico. E top, para ficar no topo do gráfico. Então eu vou usar esse argumento e vou botar o valor como top, que eu quero a legenda então em cima do gráfico. Se eu rodar isso daqui, olha só, a gente já tem então aqui o nosso gráfico do sexo, feminino, masculino, colorido pela cor que a gente quer, né? E com a posição da legenda a gente quer com os labels já também. Tá? Beleza. Então a gente foi, só para a gente fazer o antes e depois, né? A gente foi desse gráfico aqui para esse gráfico aqui. Eles têm exatamente a mesma informação, né? Mas esse gráfico aqui, eu diria que ele é muito mais agradável de ver. Apesar das cores não estarem muito visíveis, né? A gente poderia mudar um pouquinho essas cores, mas ele está bem mais agradável de a gente conseguir enxergar, né, as informações. Tá? Que aqui ele estava bem mais poluído, né? Beleza. Então a gente já viu como é que a gente muda essas cores aqui de forma manual num gráfico que a gente preenche, por exemplo. Como é que a gente muda a fonte, o tamanho da fonte aqui, e como é que muda alguns outros atributos aqui a partir da função theme. Né? Beleza. Agora, gente, vamos chegar aqui no nosso boxplot, tá? E vamos fazer algumas dessas personalizações e no final vamos ver como é que a gente salva, né, esse determinado gráfico. Tá? Beleza. Aqui então a gente tem o gráfico, né, e a gente pode querer então adicionar aqueles temas. Vou adicionar o tema light, vou colocar aqui o tamanho da fonte como 18, por exemplo. Botar um pouquinho menor aqui, que ficou meio conturbado as coisas ali. Tá, beleza. E vou colocar aqui a família Arial. Tá? Vamos botar a fonte Arial. Beleza. Vamos adicionar os nossos labels. X então igual a escolaridade. Y igual a satisfação com a vida. Opa, faltou as aspas aqui, né?
Então aqui a gente coloca as aspas. Beleza. E aí a gente poderia adicionar também uma cor aqui para esse boxplot. Então eu poderia colocar, por exemplo, color igual a... Vamos ver uma cor lá. Vamos pegar aqui Firebrick, uma cor meio avermelhada, né? A gente pode usar e aí deixa o nosso gráfico aí um pouquinho mais bonitinho. Vou mudar aqui para o termo clássico. Então a gente já tem um gráfico aí com uma carinha um pouquinho melhor. Aqui incomoda um pouco, né, que os labels parece que estão conturbados aqui, né, um por cima do outro. Uma forma que a gente poderia fazer para mudar isso daqui é tentar botar esses labels aqui em diagonal, por exemplo, né? Eu nem lembro direito como é que a gente faz isso, mas vamos tentar ver se a gente consegue achar aqui. Tem aqui um argumento, acho que é axis text x, isso, que aí a gente pode usar, vamos ver se isso aqui dá certo. Eu já explico para vocês. Isso aqui dá certo. Beleza, essa seria uma solução, tá? Esse gráfico não está tão bonito, a gente poderia simplesmente diminuir o tamanho dessas letras, né? Mas eu quis usar isso só para mostrar para vocês um outro tipo de personalização que a gente poderia fazer, né? Às vezes é interessante mais com números, né, do que com texto, né? Mas aqui o que a gente fez, né? A gente usou a função theme, né, para mudar um elemento em específico que é o texto do eixo X, né? Axis text X, né? E aí a gente pode usar, né, algumas funções que são chamadas de começam com element, né? Que tem element blank quando a gente quer tirar algum elemento, element line quando a gente está trabalhando com algum tipo de linha, né? Por exemplo, os ticks aqui, se eu quero deixar maior, menor, né? Cada uma das minhas quebras, ou quando a gente está trabalhando com texto, a gente usa o element text. E aí tem alguns argumentos, tem vários argumentos, na verdade, aqui no element text, que são a fonte, né? A família da fonte, a cor, o tamanho, né? Se a gente quer ajustar verticalmente ou horizontalmente esse determinado texto, e o ângulo, por exemplo, é um desses argumentos. E aí, gente, o que eu fiz aqui foi simplesmente modificar o ângulo para botar ele em 45 graus, se a gente lembrar da matemática, né? 45 graus é assim em diagonal, e usei um ajuste aqui horizontal, né? Para deixar esse texto, né, um pouco mais para baixo. Às vezes é confuso, né, essa questão do ajuste horizontal e vertical, mas aqui, usando o H-Just, que a gente chama, a gente vai deixar, acaba que a gente deixa verticalmente mais para baixo, né, apesar de ser o H-Just, né, de horizontal. Então, claro, essas coisas a gente tem que experimentar, né, mas eu recomendo que vocês experimentem, mas essa seria uma possível solução, assim, de como a gente faz caber, por exemplo, o nome das variáveis aqui, né, sendo que a gente tem um nome grande aqui e não conseguiria fazer caber normalmente, tá? Então é isso, eu posso aumentar aqui um pouco a fonte, né, mas aqui está o nosso gráfico de boxplot, então, e como que a gente salvaria, né, esse gráfico, por exemplo, no nosso computador para a gente enviar para alguém ou para usar no nosso paper. Existem algumas formas, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês duas delas, tá? A primeira delas seria a gente usar diretamente os botões aqui do RStudio, tá? Então, por exemplo, eu estou com o meu gráfico aqui de satisfação com a vida, da escolaridade, do sexo, tá? Vamos supor que eu quiser exportar. Eu posso vir aqui em Export, tá? E aí eu posso salvar como uma imagem, ou seja, em JPG, PNG, entre outros formatos de imagem por pixel, ou eu poderia salvar como PDF também, que às vezes muitas revistas, né, de publicação científica, elas acabam requerindo também arquivos em PDF. Então vamos supor que eu quisesse salvar em PDF. Eu clico aqui em Save as PDF.
Aí, se eu tiver num projeto, o R já vai colocar para o padrão aqui a pastinha do projeto, vai dar o tamanho já associado ao tamanho que está aqui na janelinha onde aparece o nosso gráfico, e eu poderia simplesmente colocar um nome. Então, vou colocar aqui escolaridade, satisfação por sexo, tá? Vou colocar esse nome. Aí eu posso marcar ou desmarcar esse ver plot após salvar, vou deixar marcado mesmo, aí o R vai abrir para mim o plot depois de salvar, e vou salvar aqui nessa pastinha, tá? Aí eu vou clicar em Save, o R já abre aqui para mim, e aqui está o meu gráfico, né? Ensino fundamental, ensino médio, satisfação com a vida, escolaridade, aqui as minhas caixinhas do meu box plot, né? Se eu quiser salvar como imagem, né, a mesma coisa, tá? Mas eu sempre recomendo que você salve em PDF, né? Principalmente porque a qualidade fica melhor, mantém melhor a qualidade. Em geral, não vai ter problema depois quando vocês forem submeter. Mas se quiserem salvar como imagem, é só vir aqui em Save as Image, brincar aqui com o tamanho da imagem que vocês quiserem. Aqui o formato, né? PNG, JPG, TIFF, bitmap, SVG e EPS, tá? E a outra forma, tá, é aqui por código mesmo, que é uma função do ggplot2 que se chama ggsave, tá? E aí o que a gente usa é simplesmente um caminho para onde a gente vai salvar. Então aqui, ó, vou colocar aqui escolaridade, satisfação por sexo, tá? ggsave, né? .pdf, por exemplo. Então a gente sempre tem que botar a extensão para o R saber qual que é o formato que eu estou salvando. Então aqui ele já vai salvar em PDF por padrão, né? E aí, se eu rodar isso daqui, eu coloquei um nome diferente, né? Eu estou tendo problema com... Isso é uma especificidade do meu R, tá, gente? Que eu tenho que botar esse argumento aqui, mas vocês não precisam, tá? Vai dar certo de vocês sem isso. Mas ó, salvei aqui e veio escolaridade e satisfação por sexo ggsave. E aí eu tenho aqui o meu gráfico, tá? Eu poderia salvar em PNG, por exemplo, também, né? Então só venho aqui, posso salvar em PNG. Tá com erro assim aqui no meu computador essa opção ggsave, eu tenho que usar uns outros argumentos, mas assim, vocês podem usar no computador de vocês, vai dar certo, tá? Isso é um problema específico aqui do meu computador, que é a função ggsave para salvar os gráficos, tá? E aí eu recomendo que assim, se vocês acharem mais fácil salvar aqui pelo export, que vocês salvem pelo export. E vocês podem também, quando quiserem só mandar no WhatsApp, por exemplo, um gráfico para alguém, vocês podem usar também esse copy to clipboard e aí ele vai copiar para a área de transferência de vocês conseguem só colar o gráfico, por exemplo, um chat do WhatsApp ou algum outro lugar que vocês só queiram mandar assim, né, de forma rápida. Tá? Claro que a qualidade vai ser menor dessa forma, né? Então, é assim que a gente salva um gráfico no ggplot2. Tá? Acho que deu para ter uma boa noção aí de como é que a gente cria, né, esses diferentes tipos de gráfico. A gente viu um gráfico de pontos, um gráfico de barras, um gráfico de barras estratificado, a gente viu um histograma também para ver a distribuição, gráfico de linhas e terminou com um box plot, viu como é que a gente salva, né, um gráfico aqui dentro do ggplot2. Tá? Tem uma outra questão, tá, gente, que eu quero mostrar para vocês, só para finalizar, que é um pacote que eu acho bem legal, que se chama callplot. Tá? Então eu vou carregar esse pacote aqui. Esse pacote aqui, Patchwork. Tá? Vamos supor que eu armazenasse aqui esse meu gráfico de pontos, por exemplo. Tá? Esse primeiro, eu vou até fazer com mais feinho primeiro, né? Então, pontos, feio, né? Vou colocar aqui esse nome. E aí a gente vê que o gráfico se transforma aqui num objeto aqui no nosso ambiente.
Eu vou pegar aqui esse nosso gráfico de barras também, barras, feio, né? Vou rodar aqui. E aí a gente tem barras feio, pontos feio. Aí pontos. E aí, gente, o que o... Deixa eu só limpar aqui na vassourinha os nossos gráficos. E aí o que o pacote Patchwork nos permite é juntar vários gráficos do ggplot2 de forma fácil, tá? Então a gente pode, por exemplo, usar, né, simplesmente um mais e uma barrinha, vou dar um exemplo para vocês agora, para juntar os gráficos. Se eu juntar dois gráficos aqui, barras feio e pontos feio, o que o Patchwork vai fazer aqui para mim é colocar um do lado do outro. Eu poderia querer, por exemplo, botar um em cima do outro. Aí, ao invés de usar o maisinho, eu posso usar a barra, por exemplo, né? E aí, esse pacote Patchwork vai me colocar um gráfico em cima e um gráfico embaixo, tá? Então, isso é bem legal, né? Para juntar gráficos. Eu poderia juntar mais de dois também. Então, eu posso colocar aqui um do lado do outro, né? Posso até juntar aqui entre parênteses. Poderia pegar aqui esse meu histograma, né? Então vou pegar aqui histograma, vou armazenar aqui em histograma esse gráfico e vou colocar aqui um dividido por histograma. Aí vai ficar os dois gráficos em cima, o de barras e o de pontos, e o histograma embaixo. Olha só, legal, né? Porque muitas vezes vão existir, por exemplo, contextos em que é legal a gente adicionar, né, a gente juntar vários gráficos em uma figura só, né? Isso por vezes acaba sendo interessante, né? Ou porque a gente vai ultrapassar o limite lá que uma revista estipulou para os gráficos, ou porque, por exemplo, a gente ou porque a gente não quer gastar mais de uma figura falando sobre determinado assunto, mas na verdade eu preciso de vários gráficos para visualizar isso, para demonstrar isso. Então existe essa questão que pode acontecer, né? E aí esse pacote Patchwork aqui, ele é bem legal para a gente juntar vários gráficos do ggplot2, tá? Vou juntar aqui dois gráficos bonitinhos, né, pra gente também não ficar só juntando gráfico que ficou meio estranho, né? Então vou botar aqui pontos, bonito, vou salvar aqui, e o nosso gráfico aqui de barras, bonito também. Vou ver aqui embaixo, barras, bonito, mais pontos, bonito. Beleza. E a gente tem aqui os dois gráficos, um do ladinho do outro, né? O nosso gráfico de barras, né? Bem bonitinho aqui, com a cor da pele, com a nossa legenda aqui do masculino e feminino. E o nosso gráfico aqui também da altura, do peso e altura. As fontes estão diferentes, né? Por isso que está super estranho. Então dá até pra gente mudar isso daqui. Vamos mudar aqui, ao invés da Charter, vamos usar Arial nesse gráfico também. E aí, beleza. Agora os dois gráficos estão com a mesma fonte, ficou bem mais agradável de ver, né? Então, assim que a gente pode usar, né? O tema também está diferente, né? Vamos mudar aqui para o tema Light, esse outro gráfico também. Opa. Beleza, agora os dois gráficos estão com o mesmo tema. Olha só que legal que fica, né? Então eu poderia fazer uma figura só, né? Por exemplo, sei lá, apresentação da amostra, né? E aí tem aqui tanto esses dados, né, de pessoas, quantas pessoas brancas, mulheres têm, brancas homens têm, não brancos homens, não brancos mulheres, e qual que é aqui a associação do peso e altura dos meus sujeitos. Claro, esses dois gráficos aqui são de amostras diferentes, né? Mas vamos supor que vocês tivessem feito dois gráficos da mesma amostra, né, e quisessem juntar ali, essa seria uma forma, tá? Então acho que deu para ver aí vários conceitos, né, na prática, como é que a gente constrói esses gráficos.
A gente tem que entender, basicamente, pessoal, concluindo, é que a estrutura é muito parecida, né? Sempre. A gente vai ter os nossos dados que a gente vai querer usar para o gráfico. A gente vai usar essa função ggplot para iniciar um gráfico, para iniciar uma tela ali onde o nosso gráfico vai ser plotado. A função AES dos atributos estéticos, onde a gente vai mapear as nossas variáveis para um determinado atributo, ou seja, posição do eixo X, quero para altura, Y, peso. Aí vou usar uma forma geométrica para representar esses meus dados e aí posso adicionar outras camadas para ir personalizando esse gráfico. Rótulos, temas, né? Mudando a fonte, mudando as cores, por exemplo, quando a gente pinta o nosso gráfico a partir das variáveis e por aí vai, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse laboratório sobre visualização de dados. Tem muita coisa, muitas extensões também do ggplot2. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui procurar aqui para vocês. Esse site aqui, exts.ggplot2.tidyverse.org, aqui em Gallery, eles têm vários pacotes curados, né, para visualização, né? Então, até o primeiro aqui que aparece é o Patchwork, para juntar vários gráficos. Tem esse GG Animate, que eu até posso mostrar um exemplo para vocês com aqueles dados do Gapminder, super legal. Ó, deixa eu mostrar aqui. Olha só, vou copiar aqui. Esse é um pacote, né, que vocês podem instalar aqui com a função Install Packages, GG Animate. E por vezes é legal, não para um paper, né, que a gente não consegue submeter gráficos animados para um paper, mas às vezes para mandar para alguém, para botar em alguma apresentação, isso é super legal, né, para por exemplo, mostrar numa animação um determinado padrão mudando a partir de uma variável. Aí esse gráfico de exemplo aqui, ali na documentação do pacote, é em cima dessa variável, desses dados do Gapminder, né? E aí é basicamente um gráfico da mudança na associação entre renda per capita e expectativa de vida, tá? Por anos, tá? Nos vários países, tá? Então é isso que esse gráfico está mostrando, e o tamanho da bolinha nesse gráfico está sendo mudada pela variável população. Então eu vou simplesmente gerar aqui esse gráfico, vou carregar aqui o pacote GG Animate, mostrar para vocês. Aí o ggplot o GG Animate, né, vai renderizar esse nosso GIF, né, para a gente visualizar ele. Então vai demorar aqui uns 15 segundos ainda. Mas basicamente a gente vai ter um gráfico então que vai mostrar conforme o passar dos anos, e aí é isso que a animação vai ir mostrando, né? Conforme o passar dos anos, como que muda a associação entre renda per capita e expectativa de vida nos vários países do mundo. E esse gráfico também ele está separado ali pelos países e com as facetas dos continentes, né? Então se a gente olha esse gráfico aqui, né, o que a gente vê é isso, né, ó, os anos passando aqui, né, de 52 até 2007, né, e a gente vai ver que essa associação ela vai ficando menos, vai ficando mais marcada, né, com o passar do tempo, né, da renda per capita e da expectativa de vida. Tá? Então a gente pode pensar que uma aplicação dentro da psiquiatria que a gente poderia fazer disso é, por exemplo, a associação lá entre sintomas depressivos e dose da medicação com o passar das várias visitas de acompanhamento num determinado ensaio clínico. Eu poderia criar uma visualização assim, né, animada, para colocar, por exemplo, numa apresentação que eu vou fazer num congresso ou qualquer coisa do tipo. Mas só um adendo, né? Então, só para vocês saberem, né, que existem aqui nesse site, vocês podem acessar várias extensões para o ggplot2 com várias formas geométricas diferentes, com várias adições, né, novas funcionalidades, vários tipos de gráficos diferentes também que a gente pode criar.
e eu recomendo então que vocês deem uma olhada, tá? E explorem isso e pratiquem principalmente essa questão de visualização dos dados. Tá certo, pessoal? Então, fico muito contente para quem assistiu até então. Espero que vocês tenham visto aí as partes também do laboratório que tenham interessado mais a vocês. Vou só salvar aqui finalmente o meu script final. E desejo que vocês tenham uma ótima semana, aí, um ótimo dia. E espero que vocês possam estar aproveitando também as aulas seguintes e os laboratórios seguintes para seguir praticando aí dentro desse universo do R, tá certo? Então, um grande abraço e qualquer dúvida estou disponível por e-mail e fiquem à vontade para me contatar. Um grande abraço e até mais.